De volta com o Conexão Alagoas e hoje eu recebo com muito prazer a professora Maria Rosa, ela que é professora da Uncisal e também coordenadora do projeto Sorriso de Plantão. Professora, ao longo desse tempo foram vários reconhecimentos. Vamos falar então de reconhecimentos recentes. Temos aí até uma comenda muito importante que a senhora também pessoalmente recebeu, né? Ai, foi uma alegria. O Sorriso de Plantão tem uma comenda da Prefeitura Municipal de Maceió pelos 23 anos de trabalhos prestados. Inclusive, em comemoração a isso, nós lançamos o documentário Por Trás do Nariz Vermelho, em que relata toda essa nossa trajetória de serviço prestado aos pacientes hospitalizados em 6 hospitais de Maceió. E eu também fui contemplada nominalmente a uma comenda e ficamos muito satisfeitos em saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido, porque isso nos dá uma injeção de ânimo a continuar desenvolvendo o trabalho e cada vez oferecer o melhor para esse público. E a gente tem trabalhado muito isso enquanto universidade, com a orientação em trabalho e conclusão de curso, trabalho de residência, mestrado, o meu doutorado com intercâmbio no exterior. Hoje nós estamos entre os 5 grupos do Brasil que mais produz academicamente sobre essa temática de palhaço de hospital, e isso é de um orgulho, enquanto Alagoas, muito grande. Sem dúvida, parabéns. Professora, vamos falar um pouquinho disso que a senhora acabou de dizer, o palhaço de hospital. Como é que é o dia a dia dessa pessoa? Como é que funciona para a gente trazer realmente assim exemplos práticos dessa ação? O palhaço de hospital, ele não é um palhaço de circo, não é um palhaço de animação de festa, ele tem essa peculiaridade de hospital. Então, é um ambiente que você não pode chegar com muita maquiagem, muitos adereços pelo controle de infecção hospitalar, tem que respeitar o silêncio. Então, quando eu chego na enfermaria, eu tenho que perguntar se eu posso entrar. Se o paciente disser não, você tem que respeitar e voltar em outro momento, porque o paciente ele já recebe muitas normas, ele tem que tomar injeção, ele tem que fazer o exame e de repente chega uma pessoa toda colorida e quer também dar ordem nele, digamos assim. Então a gente pergunta, eu posso entrar? Do que você quer brincar? Você quer ouvir uma música? Que música você quer ouvir? Então acho que essa flexibilidade, essa autonomia que a gente dá ao paciente é o que faz com que a gente seja aceito. E às vezes numa brincadeira que você ensaiou a semana toda e você quer brincar com a criança, ela diz, mas eu não quero isso não, eu quero outra coisa. Então assim, aí é meio que ela manda em você, aí ela acha isso maravilhoso e ela esquece que está internada e às vezes a gente tem até que ficar lembrando, olha, até aqui a gente pode brincar, até ali não. Tem o idoso também, que o idoso não entra na fantasia de uma criança. Então você tem que ter muito mais sensibilidade de levar em consideração de que ele tem um histórico de vida e a gente trabalha com os idosos a ludicidade musical. Então tem alguma música que você gostaria de ouvir? A maioria das músicas às vezes a gente não sabe, então a gente precisa pedir ajuda, né, do celular, das músicas para poder cantar junto com os alunos. E o palhaço de hospital, ele é um estudante universitário de qualquer curso de formação, da área de humanas e exatas, porque a gente considera que o primordial do projeto é você ter a disponibilidade de compartilhar um horário com o outro. E como os alunos estudam de segunda a sexta, nosso trabalho funciona apenas aos sábados. Então, todos os sábados, há 23 anos, independente de ser um feriadão, tem atividade do projeto. E estes alunos, eles passam por um processo de formação de 60 horas para poder interagir com esses pacientes, entrar dentro do hospital. E mesmo eles desenvolvendo as atividades, eles têm uma supervisão minha e de integrantes mais antigos, que a gente chama de monitores líderes. E assim, não é fácil você só colocar o nariz vermelho e entrar em um cenário. Precisa ter uma preparação diante de toda a peculiaridade que é um cenário de hospital. E a gente fica, às vezes, um pouco, como que eu posso dizer, desconfortáveis. Sim. Porque existem algumas pessoas que se caracterizam de palhaços, sobem no ônibus, vendem produtos e diz que é para visitar o hospital, principalmente lá na orla, na Pajuçara, tem algumas palhaças, né, que se caracterizam, pedem dinheiro e não é o nosso trabalho. O Sorriso de Plantão, ele não pede dinheiro, ele não vende produtos, nós somos financiados 100% pela Universidade Federal e pela Universidade Estadual e por apoiadores
que contribui com o nosso trabalho. Quando a gente está publicando um livro, a gente precisa de um patrocinador para lançar um documentário, fazer uma festa de uma data comemorativa no hospital, a gente precisa desses apoiadores. Mas nós não solicitamos dinheiro. Então, se você encontrar com alguém pedindo para visitar recurso, para poder chegar até o hospital e fazer visita, essa pessoa não é do Sorriso de Plantão. E como nós somos o único grupo que adentra esses hospitais na cidade de Maceió, as pessoas fazem referência a nós. E assim, não é fácil entrar dentro de um hospital. Você precisa ter contato com a gestão, mostrar o seu trabalho, entender sobre biossegurança para não ultrapassar o limite. Imagina esse período de pandemia, sem dúvida, se entrasse todo mundo. A gente ficou com as atividades suspensas, aos poucos nós fomos entrando. Até hoje a gente usa máscara, tem cenários que eu não posso entrar e eu tenho que respeitar. Então, assim, esses detalhes de um cenário de hospital não é um detalhe de rua. É um detalhe muito peculiar que nos deixa diferenciado numa preparação em referente a outras pessoas que se caracterizam e dizem que visitam esse cenário. Puxa vida, é duro a gente ter que falar isso aqui, né? Quer dizer, tem gente que se aproveita dos profissionais capacitados, que estudaram, que se qualificaram para atuar, e aí tem gente fazendo, em bom português, né? Dando o golpe, usando o nome de quem literalmente faz o bem. Então, se você ouvir falar de alguma coisa com o nome de Sorriso de Plantão, não vale, porque eles não pedem dinheiro, começa por aí, né? Isso. Professora, qual foi o dia mais emocionante nessa trajetória de 23 anos? Dá para eleger um ou não? Eu acho que são tantas coisas que nos satisfaz. Por exemplo, como eu sou a integrante mais antiga, então tem alunos que foram palhaços de hospital e você retorna aos corredores do hospital e vê que ele é o médico do plantão e abre as portas para você entrar. Isso é muito gratificante, porque ele já esteve naquele lugar e ele sabe o quanto que é importante esse trabalho. Inclusive, hoje nós estamos atuando em hospitais mais recentes, como o Hospital da Criança e o Metropolitano, que foram profissionais que nos convidaram, que já foram palhaços. Então, isso é de uma alegria imensa ver quando que as portas se abrem. E o que me comove, que apesar do tempo eu não consigo me acostumar, é o processo de finitude. A gente interage com pacientes com doenças crônicas degenerativas. E a gente está lá com ele toda semana e às vezes nos deixa muito angustiado quando eu chego e não encontro o paciente no leito. Será que ele foi para a UTI ou será que ele descansou? Isso é a parte mais difícil. E o palhaço chora. Tem momentos que a gente precisa sair, ir no banheiro, chorar, porque você não consegue dar o plantão. E tem plantão que você chega e o paciente descansou naquele momento. Então, assim, são coisas que mexem muito com a gente. E por mais que a gente tenha uma preparação de tanatologia, nós somos seres humanos. Então, eu olho para aquele paciente e eu penso que poderia ser um familiar meu. E eu não vejo o paciente uma doença, um órgão afetado. Eu vejo o paciente como um ser humano. E como eu passo 3, 4 horas só interagindo com ele, além da doença, então eu sei que ele deixou o animal de estimação em casa, que ele tem um irmão, que ele não foi para a escola, que tem alguém que ele ama que está esperando. Então, esse contato de acolhimento, de escuta ativa, é o diferencial enquanto palhaço e é o que mais me marca. Eu olhar para o outro e ver que o outro é igual a mim. Parabéns. Essa humanização, professora, do trabalho de vocês em qualquer âmbito das nossas vidas, acho que a gente não pode abrir mão, né? A senhora concorda com isso? Sim. Humanizar é um caminho para que tudo fique bem, para o bem-estar de todos? Sim, com certeza, porque afinal nós somos todos iguais e ninguém está livre de adoecer ou você ou um próprio familiar. Então, quando eu oriento o aluno e quando eu estou caracterizada, eu tento oferecer o melhor para o outro, isso está refletindo em mim, porque amanhã pode ser um amor meu que esteja ali e eu quero que seja tratado com tanto carinho e dedicação quanto. E como eu havia comentado, muito mais do que você ter os equipamentos de ponta. Você tem que ter um ser humano cuidando de um ser humano. E olhando para o outro e vendo que ele é mais do que um órgão afetado. Ele tem uma história de vida. Mesmo que seja pequenininho, na UTI NEO.
mas ele carrega a história de vida dos pais que desejaram, que estão lutando para que ele sobreviva. E se ele é idoso, aí tem todos os seus familiares. Se a gente puder oportunizar de fazer, às vezes, uma chamada por vídeo, interagindo com ele, para que as pessoas em casa que não estão conseguindo ir até a visita, porque mora em outro município, isso daí faz parte da acolhida. E o que os estudos mostram é que tudo isso vai contribuir para que ele tenha uma melhor adesão ao tratamento e se recupere mais rápido, que é o que a gente quer. Vocês conseguem acelerar, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem isso até comprovado já com estudos, né? Acelerar o processo de recuperação, né, professora? Sim, o objetivo do palhaço não é curar a doença, porque quem é a gente para ter esse poder tão grande de curar, que muitas vezes nem os profissionais de saúde conseguem, mas a gente contribui no processo de cura. No momento que o paciente não quer tomar a medicação e eu digo, olha, vamos fazer uma troca? A gente vai estar aqui brincando e vai estar tomando esse remédio. Você sabe que se você não ajudar, você não vai ficar bem? Vamos ligar para alguém que você gosta? Vamos fazer, às vezes, algumas trocas para ver se a criança aceita a medicação. Por exemplo, a criança vai fazer um procedimento que é bem doloroso, que é uma punção lombar, para fechar um diagnóstico de leucemia. Hoje tem alguns trabalhos de que ela coloca a máscara realidade aumentada, de realidade virtual. Então, no momento que ela está na maca, a gente prepara ela de que ela vai dominar um dragão. Então, ela vai passando por etapas em que ela vai domando aquele dragão e tem uma hora que o dragão vai pegar, que é o momento que ela vai ser fisicada. Mas ela é tão forte que ela consegue reverter aquilo ali e derrubar aquele dragão. Então, assim, na fantasia da criança, você fez o procedimento, não deixou de doer, mas a dor foi um pouco menor, porque você ressignificou aquele processo. Então, o momento que a ludicidade, através do nariz vermelho, que é o palhaço, entra nesse cenário, é para ressignificar de que a hospitalização, o processo de adoecimento, é muito mais do que um órgão afetado. É algo que ele vai estar passando por aquele processo, mas que ele vai conseguir superar. Que maravilha. Professora, tem uma outra questão que envolve o seu projeto, que é fundamental, que é a produção acadêmica, né? Isso tem um desdobramento fantástico que é multiplicado, levado até para outros países, a gente acompanha isso muito de perto. Eu fico muito feliz de poder lhe perguntar sobre o e-book, né? Tem um livro que saiu recentemente, né? Na verdade, nós temos 6 livros. Sei. Agora, em 2025, vamos lançar o 7º livro, que é até um livro inovador, que é sobre o universo literário da palhaçaria hospitalar. É um livro que a gente expressa as nossas alegrias e dores através de poesias, poemas e contos. E os livros anteriores, ele tem um resgate mais acadêmico, em que a gente relata situações que acontecem dentro do hospital e como que a gente pode contribuir enquanto profissional de saúde nesse processo. A ludicidade musical, a gente tem pacientes que, enquanto eles estavam em perfeitas condições, digamos assim, neurológicas, a gente cantava algum determinado tipo de música. Ele entra em coma, a gente prepara um arquivo só com as músicas que ele gostava, coloca essas músicas para ele ouvir e a gente percebe as alterações no monitor cardíaco porque a audição é o último sentido que ele perde. Então, ele começa a reviver ele não tem, digamos, uma consciência, mas aquelas ondas magnéticas que estão sendo emitidas, elas são favoráveis porque faz ele relembrar situações de alegria. A gente tem também relatos de acompanhantes, o quanto que o trabalho foi importante para estimular. Quando a gente interage com pacientes de uma enfermaria, que a gente vai embora, aqueles acompanhantes às vezes não tinham conversado antes. Então, eu começo a fazer brincadeiras que eu interajo com os acompanhantes e quando eu vou embora, os acompanhantes se tornam, digamos assim, os colegas daquela sala. Tem profissional que, por ter funcionado, a criança fica com raiva. No momento que eu chamo o profissional para brincar comigo e a criança, ele já olha o profissional com menos raiva. E tudo isso é relatado como estratégias que você, às vezes, não precisa usar o nariz vermelho para que você possa interagir com o paciente. E a gente comenta tudo isso nos nossos livros. E os nossos livros estão disponíveis e-book na Amazon. Então, na Amazon você pode digitar Sorriso de Plantão, que vai aparecer os nossos livros, pode adquirir, é um valor simbólico, e esse recurso ele é destinado para a compra de material para o projeto. Manutenção do próprio projeto. Do próprio projeto. Isso realmente fica aí uma bela dica para vocês.
Professora, o que a senhora pode dizer para aquela pessoa que está acompanhando a nossa conversa aqui e gostaria de fazer aquilo que a Maria Rosa faz? O nosso projeto, ele é aberto para visitas. Se você quiser conhecer, entre nas redes sociais, @sorriso de plantão, que é o nosso Instagram, ou www.sorrisodeplantão.com.br. Lá tem a opção contatos. Você agenda uma visita em algum dos 6 hospitais que for melhor para você. Teremos a maior alegria em recebê-lo para que você possa conhecer de perto nosso trabalho, mas não vai se caracterizar de palhaço, porque para se caracterizar de palhaço, teria que ter feito a formação. Se você é universitário de qualquer curso de formação, de universidade pública ou particular, e quiser fazer parte, tem um processo seletivo anual. É importante que você esteja com seu cartão de vacina atualizado, comprovante de que é universitário, e se inscreva para fazer parte do processo seletivo. Olha aí, fácil demais. Qual é a satisfação, o tamanho da satisfação para Maria Rosa de estar há tanto tempo em algo que é tão especial, tão transformador e dá para dizer, né, está injetando a alegria vira ciência, né? É muito legal isso, né? E como a senhora diz, o nariz vermelho. Eu não sei se eu vou conseguir expressar em palavras a satisfação, o orgulho e a alegria que eu tenho de ser palhaça de hospital, porque isso percorreu toda a minha trajetória. Eu me formei enquanto enfermeira e achava que iria seguir enquanto enfermeira pediátrica até a aposentadoria. Mas o nariz vermelho saltou mais alto e fez com que eu saísse do trabalho enquanto enfermeira para estudar no mestrado, no doutorado, para fazer intercâmbio no exterior e estar contribuindo dentro da universidade. Então, além de eu estar dando as minhas aulas enquanto professora da pediatria, eu também produzo academicamente e vou em busca de editais do CNPq, da própria FAPEAL, para conseguir recursos para manter essa discussão de palhaço de hospital, que eu sinto que é o meu legado enquanto cidadã, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ser beneficiada e de conhecer esse nariz e poder vivenciar. Queria falar um pouquinho antes de encerrar do camarim, né? Você tem um camarim especial do trabalho de vocês, isso também foi uma conquista importante, né? Sim, nós temos um camarim móvel de palhaço, é o primeiro camarim do Brasil, ele foi inspirado no modelo da Bélgica. E por que a gente tem agora um camarim? Nós precisamos no hospital ter um espaço para guardar o nosso material, porque não dá para eu ficar no hospital, ir para casa e ficar levando de um lado para outro, que dá contaminação cruzada. Então, esse espaço é para guardar o material e para que a gente possa trocar de roupa. Aí nós somos contemplados pela Uncisal, sou muito grata, na gestão do professor Henrique, que, sensibilizado com a nossa causa, reformou um trailer da Polícia Militar. Ele foi todo adaptado pelas arquitetas para que possa atender a nossa demanda. Esse trailer dá suporte o HGE e o Hospital Évio Alto e, estrategicamente, ele fica dentro da universidade no estacionamento. E a minha equipe chega, uma equipe de 1 hora para poder ir para o Évio Alto, a equipe do HGE chega de 2 para não tumultuar. E esse trailer, assim, é maravilhoso, porque é a nossa identidade, né? Está todo plotado com a gente e dentro tem todo o nosso material de trabalho. E é um local confortável, com ar-condicionado e que a gente tem o maior orgulho de expandir, que a gente é o primeiro no Brasil. Que bacana. Professor, eu quero agradecer demais a sua presença. Por favor, deixe mais uma vez os contatos do projeto, fique à vontade e já fica certo. Já tem um convite para vir mais vezes aqui ao Conexão Alagoas. Ok, eu fico muito satisfeita pela oportunidade de divulgar o meu trabalho e estar aqui representando um grupo de 142 pessoas, universitários e também docentes. Se você quiser conhecer um pouco do Sorriso de Plantão, acesse nossas redes sociais, @Sorriso de Plantão, que você vai ficar por dentro de tudo o que acontece. Professora, muito obrigado, parabéns mais uma vez. Leve um grande abraço ao seu pai, o Antônio, um abração para ele e já fica certo, venha mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. E também quero agradecer a você que me acompanhou até agora em mais um Conexão Alagoas. Que programa legal, hein? Que história mágica, transformadora. É assim, o nosso jornalismo é assim. Tenha uma excelente semana e até o próximo Conexão Alagoas. Tchau para vocês, tudo de bom e até lá.